Oi, pessoal, vamos lá fazer o nosso projetinho do porta-retrato. Então, eu já preparei a minha matriz, né? Aqui, para quem nunca fez nada com aplique, ela mostra algumas cores, mas eu vou usar só a cor final. Vou fazer o projeto todo em uma cor só, né? Aqui a máquina tá pedindo ó, verde, depois roxo, depois esse bordô, mas é só para questão de, para que a máquina entenda que ela precisa parar. Em momento nenhum eu vou trocar a linha, eu vou começar com azul e terminar com azul. Eu tô usando o bastidor 20x20, vocês possivelmente vão usar aí no 13x18. Já coloquei o forro lá embaixo, ó, só coloquei, alfinetei. Vou fazer de cores diferentes, só porque eu acho que eu não vou ter tecido suficiente. Ai, cai. Eu não vou ter tecido suficiente pra fazer tudo, tá? Senão eu faria tudo com tecido só. Aqui, então, eu vou colocar a manta. Eu acho que nem precisaria ser manta, tá? Porque tá super caro. E não tem necessidade. Eu ia usar, só que eu não achei aqui. Um atualhado. Eu tinha, na verdade, eram uns paninhos de louça, sabe? Atualhado, assim, que eu fiz alguma coisa, alguns testes e errei e tal, e eu ia usar como enchimento, para não usar a manta. Mas aí então, por fim, eu não achei e acabei. Eu vou usar a manta mesmo. Mas não precisa ser exatamente a manta, porque não tem aquela questão de passar ferro e tudo mais. Pode ser uma outra coisa que vocês tenham aí, algum tecidinho fofinho que possa fazer esse papel de enchimento, né? Então eu vou colocar a manta, vou colocar o tecido por cima e vou deixar a máquina fazer a primeira costura. Volto para mostrar para vocês. Quem quiser economizar a manta, no caso, pode deixar a máquina costurar. E esse quem tem retalhinho, essas coisas, até do tecido, deixa a máquina fazer a primeira costura e aí coloca os retalhinhos. Como eu não tenho nem de manta nem de tecido, eu já cortei um grandão e vou fazer tudo com a manta e o tecido grande. Senão eu colocaria deixaria a máquina fazer a primeira costura e colocaria mais ou menos certinho os tamanhos dos pedacinhos, né? Que aqui no caso são as abas, as partes de cima, de baixo e das laterais. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu havia escolhido esse tecido aqui de dinossauro, só que como as partes são bem fininhas, eu não ia conseguir nenhum dinossauro completo. Então não ia ficar nítido o desenho, né? Então eu troquei para esses passarinhos que são pequenos e aí sim aparece o passarinho inteiro na estampa. Ó, o que eu falei, ele costurou todo, fez a marcação, na verdade, né? Eu poderia ter feito sem a manta, sem o tecido, e só agora eu vir e colocar as tirinhas, né, os retalhos aqui em cima de cada um, porque de agora em diante ele vai fazer um por um. Ele vem agora a prender e finalizar esse. Depois ele prende e finaliza esse aqui. Ele faz um acabamento só aqui na voltinha, né? E depois ele prende e finaliza. Então, para quem quiser economizar e ir colocando os retalhinhos, dá para fazer também. Olha o quanto de que vai sobrar de... Claro que depois a gente usa, né? Agora eu vou deixar então ela fazer isso. Ela vai prender o tecido e vai finalizar. Quem quiser depois prender e recortar, pode também. Eu vou deixar ela fazer tudo e vou recortar só lá no final. Então, eu fiz a primeira parte toda e a segunda eu fiz a segunda parte que é onde ela prende no tecido, né? Então,
Parei para mostrar, quem for recortar ao redor, essa seria a hora certa de recortar. Ela prendeu, ela fez ali a cor roxa, que é o ponto triplo, e aí ela dá uma parada, recorta, e aí faz o contorno. Ele vai finalizar só essa parte aqui, que seria a borda, né? Depois, no outro passo, que nós vamos finalizar as outras partes. Mas como eu falei, eu vou deixar, eu vou tocar, vou até o final e depois eu recorto cada uma. Porque eu acho que dá menos trabalho e não gosto de recortar, porque às vezes acontece algum repuxo de tecido, alguma coisa, e quando vê, o tecido escapou, ficou desse acabamento. Então, assim, eu tenho certeza que o tecido tá todo dentro e tá todo bem preso. Olha lá, então ela fez todas as partes, né? Agora eu tiro do bastidor e recorto parte por parte, com bastante cuidado aqui e principalmente aqui em cima, que é onde vai ser o acabamento, né? Então a gente tem que deixar assim 1 milímetro de tecido mais ou menos aparecendo, depois a gente queima, a manta queima super bem, né? A gente queima e qualquer coisa que fique, eu passo, como eu tô usando azul, eu passo essa canetinha de tinta de tecido azul que dá bem no tom da linha. Nem sempre precisa, só se eu achar que precisa dar um acabamento melhor. Geralmente só corto bem rente aqui e fica legal. Olha, pessoal, comecei a recortar as partes, então, mas eu queria mostrar pra vocês o acabamento, ó. Só cortei bem rente e fica bem legal, ó. Então eu não vejo a necessidade de ter aquele trabalho de recortar e correr o risco de o tecido escapar aqui depois por algum motivo, pela própria trepidação da máquina, né? Sair do lugar, acho que não vale a pena correr esse risco. Eu recorto aqui, eu vou acabar nem usando canetinha, nem nada. Pra mim tá ok. Eu só vou depois com a tesourinha menor, a tesourinha curva, eu só vou dar mais um acabamento e, claro, depois ainda queimar. Agora eu já tô com todas as partes prontinhas aqui e eu vou pro segundo passo, que é a hora que o pessoal mais tem medo, mas eu vou mostrar para vocês que não tem mistério nenhum. A minha matriz aqui já tá posicionada, então, né? Ela não tá no tamanho real, né? Aqui são as emendas. Eu vou organizar. Eu já vou mostrar para vocês assim que a máquina fizer a primeira costura. E aí eu vou lá e posiciono a minha emenda aqui, aonde que eu quero que fique. Eu vou deixar ela costurar e já venho para mostrar. A máquina fez a marcação de onde vai ser a emenda e aqui eu já montei a minha moldura, né? Então, deixa eu ver, eu vou pegar duas aqui e vou colocar lá bem no meio. A marcação da máquina é bem o meio da minha emenda. É simples assim. Eu vou segurar e vou deixar a máquina costurar e vou segurando. Ó, ela emendou. O que é que eu faço nessa hora? Eu sempre diminuo a velocidade da máquina, tá? Porque ela vai fazendo devagarinho e se tiver algum problema, que eu tenho tempo para posicionar melhor o tecido. Então, agora eu tiro daqui com bastante cuidado, porque eu vou continuar usando essa entretela. E deixo a máquina me mostrar qual é a próxima marcação. Ó, ela já marcou ali. Aí eu vou aqui, pego a minha outra parte e faço a mesma coisa. Eu vou medir a costura bem no meio.
Deixo bem certinho, seguro, numa velocidade baixa, deixo a máquina costurar. A minha luz aqui ela é bem ruim, mas eu acho que dá pra ver ali, ó. Ficou bem certinho. Agora eu tiro, vou fazer com as outras duas partes de baixo. Olha lá que gracinha, a nossa moldura já tá prontinha. Agora eu vou fazer a parte de trás do porta-retrato, para depois poder unir tudo. Agora sim eu vou economizar tudo que eu desperdicei lá no começo. A entretela eu deixei a mesma, nem mexi. Coloquei o forro. O que nós estamos fazendo agora é o suporte do porta-retrato, né? O que segura atrás. Então, eu vou deixar a máquina costurar para eu ver qual o tamanho que eu tenho que colocar de fibra, porque eu vou tentar aproveitar essa daqui que sobrou lá do primeiro passo. Aí eu tive mais sorte do que juízo, porque olha lá, eu não vou precisar nem cortar a entretela. A entretela não, a manta. Então eu vou colocar esse pedacinho, o meu tecido de passarinho em cima. Eu vou deixar ela costurar. Então ela costurou e parou, que é aquele momento para quem quiser recortar aqui e o forro lá atrás, essa é a hora, porque agora ela ela vai fazer o acabamento aqui ao redor. Eu não vou recortar, deixar tudo pro final. Olha lá, ela costurou todo o contorno e agora ela vai fazer as duas abinhas, essas duas abinhas aqui que estão em marrom. Eu não vou trocar de linha, nada, só deixo ela seguir. Pronto, aqui nós vamos tirar, recortar tudo e vou mostrar para vocês que nós vamos recortar aqui no meio também, ó. Vamos recortar aqui, aqui bem rente e aqui no meio também. Olha, agora eu peguei uma tesoura pequena, a minha tesourinha de ponta curva, e eu vou recortar ela bem rente aqui no meio, né? Bem rente aqui e aqui também no meio. Já volto a mostrar pra vocês como fica. Olha, pessoal, então eu recortei mal e porcamente, né? Falta eu limpar. E ele vai ficar assim no nosso porta-retrato. Vocês já vão entender. Essa parte aqui, ela fica sem costura mesmo, porque a costura já vai vir daqui a pouquinho. Então, agora é só limpar, deixar ela tirar essas rebarbas. Essa parte aqui de cima também nós já vamos fazer a costura. E ela vai ficar assim na parte de trás do nosso porta-retrato. Agora, então, eu já tenho a moldura e já tenho meu suporte lá atrás, tá? Nós vamos fazer a parte de trás agora, aqui do porta-retrato. Quem quiser fazer na máquina de costura, pode fazer. O que nós vamos fazer agora nada mais é do que 17,5 por 12,5. Só isso. Então, quem quiser, faz com a manta bonitinho, né? Vira, rebate e fica um retângulo pra gente usar no próximo passo. Eu vou fazer aqui na bordadeira, porque a proposta é projeto tudo na bordadeira, né? Então, vamos lá. Eu vou preparar. Como eu vou desvirar, eu tenho que colocar, então, a manta embaixo, o forro e a manta embaixo e a parte de cima, o tecido de cima, virado no avesso, né? Antes eu vou deixar a máquina costurar para eu ver bem certinho aonde que eu tenho que colocar esse tecido e essa manta. Ó, ela marcou ali, tá quase o limite do meu bastidor. Agora eu tô usando 14 por 20, se eu não me engano. Mas vocês possivelmente vão continuar ali no 13 por 18, que é o que o pessoal mais tem, né? Dá quase toda a extensão do bastidor, então eu vou preparar o meu sanduíche agora.
Olha, embaixo o tecido e a manta. Esse aqui não tem lado, mas senão eu colocaria o lado certo pra dentro, né? E agora os meus passarinhos, como eu falei, o lado certo, o lado direito da estampa, né? Pra dentro. Porque eu vou desvirar isso, né? Aqui na matriz, ó, vocês podem ver que ele tem um espacinho aqui, que é por esse espaço que eu vou desvirar tudo depois. Então, vou deixar ela costurar. Ela finalizou, então agora eu vou tirar tudo do bastidor, vou recortar aqui e desvirar por esse espacinho que ficou aqui. Ó, eu recortei e não corta muito rente não, tá? Aqui eu recortei, ó, mas na hora, rente demais, na hora de desvirar, pode acontecer de escapar, se bem que ela tá no ponto triplo e tudo mais, mas a gente acaba puxando daqui, puxando dali, pode acontecer de escapar esse ladinho aqui. Ah, e aqui também eu deixei um pouco maior a sobra, ó, para eu ter margem depois para poder virar. Olha, desvirei essa parte aqui entre tela, que vou tirar ela fora, né? Já cumpri o papel. E vou continuar aqui na mesma matriz, tá? Olha, pessoal, eu dei uma passadinha e aquele buraquinho ficou aqui viradinho pra dentro, tá? Como nós vamos rebater essa costura agora aqui, muitas das vezes nem precisa fazer um ponto invisível nem nada, já vai ficar bom assim mesmo. Eu continuo naquela matriz que eu estava, eu só coloquei uma entretela nova, né? Porque aquela ali nós usamos e rasgamos. E agora eu só vou rebater a costura, vou deixar ela me mostrar a marcação de onde eu devo colocar o meu quadradinho certinho. Quadradinho que eu digo esse aqui, né? Pra ela poder rebater aqui, pra ela rebater aqui pra mim. Gente, eu acabei, não sei o que eu fiz que não filmou o próximo passo. A máquina marcou, então, né, aonde que eu deveria, onde iria fazer a costura, eu posicionei por trás, porque eu tinha a costura aqui da máquina, né, e aí eu coloquei bem certinho como eu queria, o meu quadradinho, deixei ela costurar ali em cima da costura que já tinha. Foi só isso. Essa foi a parte de rebater a costura, né? Aí fiquei com a consciência pesada que não gravou aquela parte do rebate da costura. Aí eu voltei pra mostrar pra vocês. Então, a marcação no bastidor, né, na entretela, a primeira costura, e eu vou posicionar por trás, ó. Aqui eu coloco bem certinho, eu consigo ver, ó, como que vai ficar. É que com uma mão só é difícil, gente. Mas aí vocês entenderam, né? Eu consigo ajeitar bem certinho. Coloco o bastidor de novo e deixo a máquina costurar. Ela vai costurar exatamente aqui em cima. E eu só vou segurando para não correr o risco de desposicionar essa parte de baixo. E aí pronto, tiro a entretela e já tem essa parte, ele já tá costuradinho aqui, ó. Costura rebatida. Quem não quiser rebater também, não tem problema no resultado final, tá? Agora o que nós vamos fazer é prender essa parte do suporte aqui atrás. Então, vai uma costura aqui em cima, tem uma costura aqui também de reforço, e essas duas abinhas nós vamos costurar. Eu vou preparar a matriz e já volto. Então, eu vou continuar no mesmo bastidor, só desconsiderar essa costura aqui, porque eu só fiz pra poder mostrar aquela costura que ficou faltando, né?
a costura rebatida. Agora, nós temos que colocar, que prender essa parte aqui, o suporte na parte de trás do porta-retrato. Eu já tô com a matriz pronta aqui, ó. A primeira coisa que ela vai fazer são as marcações. Ela costurou lá no meio e aqui a máquina me diz que ela vai fazer uma costura de cima, aqui em cima, ó. Tá bem posicionada a barra da agulha, só deixar ela costurar. Ó, pessoal, ela emendou e esse tecido, essa sobra que ficou aqui, depois eu vou cortar, né? Agora ela vai fazer a minha marcação dessa abinha aqui. Então, eu tiro toda ela pra lá e deixo a máquina mostrar aonde eu devo posicionar. Ó, ela fez uma costurinha aqui, então eu venho com essa minha abinha e posiciono ela bem onde eu quero. Eu quero que a costura lá fique bem no final dessa costura aqui, tá? Então, eu vou deixar em cima, vou segurar, né? E deixar a máquina prender. Também vai sobrar uma partezinha aqui que depois eu vou recortar. Ó, prontinho. Aqui ficou aquela abinha que eu vou recortar, aqui eu vou recortar também. Vou tirar ela daqui e agora o último passo onde a gente vai juntar tudo. Agora eu já tenho uma cara de porta-retrato aqui, ó. Né? Nós vamos só unir todas as partes agora. Ok, a máquina agora fez a marcação dela, tá? Esse último passo, nós temos que unir todas as partes, né? Eu vou colocar esse plástico, eu não sei o nome disso, mas se compra em casa de tecido mesmo, a minha cidade é pequena e eu comprei na época da Covid para fazer aqueles saquinhos de máscara suja, máscara limpa. Então, eu sei que vocês vão achar com bastante facilidade, já deve ter aí, inclusive. E se alguém souber o nome disso, deixe nos comentários, por favor. Também já preparei aqui a outra parte, eu só coloquei um alfinete, puxei a parte de baixo, a máquina precisa passar aqui, né? Então, eu só puxei e preparei com alfinete, mas essa outra parte que eu vou fazer agora. Eu vou colocar o plástico por baixo, por trás da moldura e todos eles embaixo do bastidor. E vou alinhar a minha moldura com, ó, bem alinhadinho com a costura. Que é basicamente aquele passo anterior que eu acabei não gravando, foi isso que nós fizemos. Aqui é bem importante ir por trás e eu vou explicar por quê. Porque se eu deixar pra cima, posso deixar tudo em cima, mas aí a parte da frente do porta-retrato vai ser, esse acabamento aqui vai ser o verso do bordado. E o verso do bordado nunca é tão bonito quanto a frente, né? Quem quiser, deixa tudo pra cima e usar a linha de baixo na mesma cor e achar que tudo bem, fica legal. Eu acho que mesmo assim ainda dá diferença, tem uma diferença na beleza do bordado, o que seria a parte da frente e do verso. Então, eu acho que fica bem melhor colocar a moldurinha lá atrás. Ó, o que nós fizemos aqui foi só prender mesmo o plástico. Agora ela vai dar o acabamento, fazer aquele contorno ponto cheio todo ao redor. Prontinho, feito todo o contorno. Agora ela vai fazer um ponto triplo aqui ao redor desse contorno. Em cima ela vai deixar aberto porque eu preciso colocar a foto, né? Então, aqui atrás, eu vou primeiro tirar o excesso do plástico, que eu não preciso mais.
E aí eu vou alinhar a minha parte de trás com a minha moldura ali da frente para ela fazer essa costura, esse ponto triplo. Lembrando que a parte onde eu vou colocar a foto, ela vai ficar aberta aqui, né? Então, a minha parte de baixo, onde eu tenho que fechar, é aqui. Porque lá na matriz, ela tá me dizendo que ela vai fazer esse C aqui. Então, eu tenho que me lembrar que eu preciso colocar a parte de baixo, onde vai ser costurado. E vou colocar aqui por trás também, tá, pessoal? Só vou centralizar e vou colocar uma fitinha e deixar ela costurar. Olá, o que eu fiz? Para eu ter certeza que o troço não vai dançar, eu prendi bem com fita. E mesma coisa, eu deixo a máquina na velocidade bem baixinha, tá? Já costurou, é só um pontinho triplo, né? Agora eu vou tirar ela do bastidor, tirar a entretela e limpar tudo. Agora, sim, já temos o nosso porta-retrato. Agora, eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato. Ok, tudo certo, porta-retrato tá ok assim, mas eu gosto de colocar um ferrinho, tá? Qualquer ferrinho. Eu pedi pro meu marido pegar o que tinha ali, eu coloco aqui dentro, ó. Nem aparece, a gente vai com jeitinho pelo tecido, não vai ficar um buraquinho nem nada, e ele vai dar um pouquinho mais de estrutura. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu peguei aqui por trás, no próprio tecido, eu fiz um buraquinho com arame mesmo, né? Porque daí depois nem aparece, e eu acho que dá um pouco mais de estrutura pra essa parte, sabe? Ele sustenta um pouco mais. Eu ainda tenho que finalizar aqui em cima, ele tá cheio de rebarbinha e tal, mas de um modo geral tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que essa matriz, que esse projeto traga muitas e muitas vendas e muitas alegrias para o ateliê de vocês.